Bom, então é o seguinte, né? Imagino que você, nesse momento, passou pela prova da UEL, ou então só está aguardando agora essa prova da Federal do Paraná, e você deve estar pensando, bom, e agora? Tem alguma coisa que eu posso fazer para passar pela prova da Federal com um pouco mais de tranquilidade e tal? Ah, tem, né? Sempre tem. E o que você pode fazer? Bom, deixa eu te dar uma dica. Quando a gente olha para a prova da Federal, os 3 últimos vestibulares, a gente consegue perceber que existe um padrão de cobrança nos conteúdos. Eu fiz aqui uma anotação para não dar bola fora. Então, olha só. Conteúdos mais cobrados: vocabulário, o uso das conjunções, pontuação, regência, junto da crase, tem regência de pronomes também, o uso dos pronomes e seus efeitos coesivos, sabe aquela história de pegar o pronome, ver quem ele é no texto, ver se ele está certo, se retomou, se funcionou bem, se não funcionou, coisa de pronome. O uso dos verbos, a relação dos verbos com imperativos, modos verbais, se está adequado, se não está. E a sintaxe, os termos da oração. Mas esse último conteúdo da sintaxe, né, o uso dos termos da oração, sempre concatenado à ideia de pontuação. E a estrela da prova, nesses últimos anos, seguramente é a pontuação. E é interessante, né, que se você assistiu às aulas de português desse ano, do ano que passou, você deve ter percebido que pontuação é algo que a gente aprende quando a gente estuda a questão da sintaxe. E quando a gente está estudando a questão da sintaxe, a gente estuda também a relação das conjunções. E quando a gente estuda a relação da sintaxe, das conjunções e da relação entre os termos, a gente sabe que a relação entre os termos também pode favorecer a análise da regência e da crase. Eu não sei se você conseguiu entender o que aconteceu. Eu fiz uma sequência de 8 assuntos e no final eu acabei de te dizer que todos eles estão relacionados. Isso é Federal do Paraná. Meu jovem, minha jovem, se tem uma prova que consegue relacionar conteúdos e que consegue tirar do candidato aquilo que ele entende do bom manejo e do uso adequado da língua portuguesa, putz, essa é a Federal do Paraná. É por isso que eu sou fã da Federal do Paraná, porque assim, ó, é uma prova que pega aquele candidato que se preocupou com a musiquinha, com o macete e diz, olha, é o seguinte, não era para ter decorado, era para ter aprendido, porque a hora que você aprende, você sabe exatamente por que é importante. Você entende o que é Federal do Paraná? Ela busca esse candidato que não só decorou o que é predicativo, não, esse candidato, ela diz assim, que bacana, muito bom para você, mas diz para mim, você entendeu que o predicativo gera um efeito modalizador e é que é ele o responsável pelos movimentos opinativos do texto? Porque eu vou te cobrar movimento opinativo, eu não vou te cobrar efeito de predicativo. Compreende? Quando eu falo de Federal do Paraná, eu estou olhando para uma prova que olha para a linguagem de uma forma adulta, descritiva, muito bem balanceada e de uma extensão e amplitude de conhecimento fascinante. Eu diria assim, ó, no Paraná não tem prova ruim, mas quando a gente olha para a Federal do Paraná, a gente precisa reconhecer que nós estamos olhando para um dos vestibulares mais bonitos e bem preparados que eu conheço. Eu não conheço tantos, mas dos que eu conheço, esse é incrível, incrível. Então é o seguinte, dica, Cláudia, como é que eu faço para esse negócio dar certo? Agora que você falou aí dos conteúdos, anotei e tal. Bom, agora é o seguinte, você precisa testar se essa linguagem que a Federal utiliza, ela é uma linguagem acessível. Então o que é que você faz? Vai lá, pega as provas de 2018, 2019 e olha para as questões de português. Entenda como é que ele fala da linguagem e veja se você entende esse repertório. Combinado? Cláudia, eu acho que eu entendi, mas eu tenho algumas falhas teóricas. Bom, aí é o seguinte, tem uma dica que um dia eu aprendi ouvindo uma psicóloga que falava sobre esse processo de aprendizagem. Ela me disse assim, disse para uma galera que estava junto, ouvindo uma pessoa que sabe falar sobre aprendizagem, falando assim, ó, quando a gente precisa testar o conteúdo, a gente faz de um jeito simples assim. A gente checa o conteúdo por meio de exercícios. Se a gente perceber que a gente precisa revisar, a gente vai buscar a teoria, os pontos mais importantes dessa teoria, reler esses pontos importantes e depois voltar a checar por meio de exercícios. Então a minha dica é, vai lá, pega a prova da Federal,
resolva a prova da Federal, pelo menos 3 provas, tá? Resolva essas 3 provas, faça um checklist dos conteúdos que você se perdeu, busque esses conteúdos em suas anotações, volte a ler as suas anotações, veja o que de fato estava falhando e, na sequência, busque novos exercícios que falem exatamente dos mesmos assuntos. O que você precisa é diminuir essa tensão entre o que você imagina que cai, o que você precisa ter aprendido e se você de fato aprendeu. É isso. Entende como funciona? Então é fácil. Agora você já sabe os conteúdos previstos ou que nós imaginamos que são os conteúdos padrão da prova. Agora você já sabe que você precisa dar uma olhada nessa prova ou nas últimas 3 provas. Agora você já sabe que esses exercícios vão te disparar algumas revisões e depois você já sabe o que fazer. Você pode pegar novos exercícios para você testar se deu certo. Combinado? Se você ficou perdido com alguma coisa e tem algum assunto que você gostaria que eu revisasse rapidinho aqui, manda nos comentários. Quem sabe a gente consegue fazer uns vídeos bem pontuais que possam ajudar. Combinadinho? Eu espero que vocês tenham aí mais ou menos se organizado a partir desse vídeo e aí a gente vai se falando um pouco mais com o tempo. Combinadinho? Tudo de bom, minha gente!